Olá, o programa Turismo na Base da Amizade está no ar e nesta edição vamos conhecer os caminhos da fé de Salvador, de igreja em igreja, descobrindo um pouco dessa história. Então vem comigo! Salvador é cheia de belezas e isso nós já sabemos. A capital baiana também proporciona ao visitante um roteiro que tem atraído atenção especial: os caminhos da fé católica. Nossa primeira parada é no convento de Santa Clara do Desterro. Localizado no bairro de Nazaré, o primeiro convento feminino do Brasil. No ano de 1644, a Câmara da Bahia solicitou ao rei a instalação de uma casa religiosa em Salvador para acolher moças que desejavam se consagrar ao serviço divino. O convento foi dedicado a duas padroeiras simultâneas: Santa Clara, fundadora das Irmãs Clarissas, e Nossa Senhora do Desterro. E olha, dentre as moradoras do convento, uma especial se destacou. E aqui no convento Santa Clara do Desterro estão os restos mortais da Madre Vitória da Encarnação. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, que está em processo de beatificação. E é aqui neste lugar que estão os restos mortais da Madre. Quem vai explicar um pouquinho mais sobre a história dela e desse processo de beatificação é a irmã Vanessa. Irmã Vanessa, explica um pouquinho da história da Madre. A Madre Vitória da Encarnação, ela viveu aqui neste convento, muitos anos atrás, vindo de Portugal com as suas irmãs, né? Que aqui era residido pelas Irmãs Clarissas. E aqui ela demonstrou toda a sua religiosidade, toda a sua preocupação com os mais pobres, né? Muito caridosa. E também ela tinha uma grande devoção ao Jesus da cruz, né? O crucificado. E ela fazia sempre a sua via sacra toda sexta-feira, com um crucifixo, caminhando com ele, por essa grande devoção que ela tinha. Por isso que aqui também tem imagem do Nosso Senhor dos Passos, com a cruz. E também ela está em processo de beatificação por causa de tantos testemunhos que o pessoal já deram em intenção da intercessão dela, né? Ela também é considerada como aquela que é da Santa das Causas Perdidas, que as pessoas pediam pela intercessão dela e o tal objeto que não conseguia achar, eles conseguiam encontrar, achavam. E também muitas pessoas que foram curadas de doenças, né, de doenças graves, que pediram a intercessão dela, com muita fé, pedindo na oração, e que conseguiram a cura. Até nós vamos conhecer, né, o local que nós vamos daqui a pouco, lá tem os testemunhos das pessoas que relataram pela intercessão da Madre Vitória da Encarnação. Então é um dos motivos pelo processo da beatificação. Então a gente vai continuar conhecendo aqui o convento Santa Clara do Desterro e essa história. Então vem com a gente. E foi neste quarto aqui que a Madre Vitória morreu, não foi, irmã Vanessa? Conta um pouquinho. Sim, aqui era onde era o seu quarto e foi onde ela faleceu no dia 19 de julho de 1715. Ela tinha por volta de 54 anos de idade. E aqui é o quarto dela, como vocês podem ver. Aqui, essa relíquia da Madre Vitória é uma relíquia que alguns acreditam que pode ser o crânio do pai dela, ou então um crânio que ela tinha com ela do quarto, né? Que ela também meditava muito sobre a questão da irmã morte, como o nosso São Francisco de Assis. Então, por isso, isso daqui também acompanha como sua relíquia, né? Na verdade, da Madre Vitória. E isso já muitos anos ela também ensinava as suas irmãs para poder estar louvando e bendizendo e se preparando cada vez mais para quando a gente fosse se encontrar, né, definitivamente com o Cristo. Então, por isso, essa relíquia aqui do crânio, né? E aqui no quarto dela, nós temos alguns objetos. Os testemunhos estão aqui das pessoas que conseguiram uma graça pela intercessão da Madre Vitória, até cura de doença, né, de doenças incuráveis. As pessoas muito desesperadas pela oração, pedindo a intercessão dela, conseguiram essa graça. Então, eles vieram aqui fazendo agradecimento e o seu testemunho, deixando por escrito, né? Lá de Curitiba, Paraná, e no dia 30 de novembro de 2018. E a pessoa colocou: paz e bem, prezadas irmãs franciscanas,
É com alegria que envio estes materiais para a obra da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação. Estou rezando para que ela seja venerável, seja também beatificada com as minhas orações. Por graça da Madre Vitória, consegui fazer estes folhetos e medalhas. Por favor, se puder, sempre me avisa como está o processo de beatificação. Um abraço. Como se não bastasse a importância histórica, a gastronomia é uma característica marcante do local. E aqui no Convento de Santa Clara do Desterro também tem a produção de licores e sequilhos, né, irmã Vanessa? Isso, é uma das fontes de renda das irmãs e que veio lá de Portugal, né? É receita das irmãs Clarissa, que deixou como um grande presente para nossas irmãs e é tradição, né? E a gente tem essa força, essa inspiração das Clarissas para não deixar perder essa tradição das irmãs, agora com nossas irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. Né? E é muito conhecido, muita gente vem aqui, compra para dar de presente, compra para sua família, né? Principalmente na época de São João, época de festa junina. O pessoal procura muito, né? É muito movimentado, graças a Deus. E todos os anos, firme e forte, né, gente, pela intercessão da Madre Vitória de Encarnação e com a força de Deus, nós vamos continuando com este trabalho que começou com as Clarissas, né? E elas deixaram essa receita, esse trabalho para a nossa fraternidade. Irmã Vanessa, 2 sabores que saem muito é o de genipapo e o de rosas. E eu vou experimentar o de rosas porque, inclusive, são rosas que são colhidas aqui no convento. Isso, com certeza. Do próprio convento, a irmã que trabalha aqui, nós temos a irmã Aparecida, né? E no momento a irmã dela está aqui, assumindo no lugar dela, provisoriamente. E ela, o que é mais encantador para a gente, a vocação, né? Como que chamou as 3 irmãs, porque elas são trigêmeas, né? E uma das 3, que é a irmã Aparecida, que é a responsável pelo licor, e que no momento a irmã dela, a irmã Lourdinha, está nesse trabalho, enquanto ela está fora, né? Então, vou experimentar o licor de rosas, né? Para saber se ele realmente é muito bom. Ele é muito bom, irmã Vanessa. O interessante também é que ele tem cheiro de rosas, né? Delícia, viu? Vale a pena. Quando vocês vierem aqui em Salvador, visitarem o Convento Santa Clara do Desterro, vem comprar o seu licor, os sequilhos também para ajudar as irmãs. Depois de conhecer um pouco dessa história incrível do Convento de Santa Clara do Desterro, seguimos nosso roteiro pelo Convento de Nossa Senhora da Piedade. Eu estou aqui ao lado da pedra fundamental de 1688, que deu início ao Convento da Piedade. Você vai conhecer um pouco da história desse lugar a partir de agora. Uma das primeiras igrejas com fachada e interior neoclássicos do Brasil, a nave da igreja é dividida em 3 partes, inspirada na igreja de São Pedro, em Roma. E quem vai explicar um pouquinho da história aqui do Convento da Piedade é o Frei Ícaro. E Frei, logo quando a gente entra aqui no convento, a gente tem essa imagem aqui que é do antigo altar da época do Barroco, né, Frei? Exatamente. A nossa igreja ainda foi construída na época do Barroco, em que era o estilo predominante, e depois ela passa pela reforma do Neoclássico. Então algumas imagens que estavam no altar saíram, dando lugar a um novo estilo aqui na nossa igreja. E aí quando a gente vai entrando aqui, a gente encontra o acervo aqui do convento. Exatamente. Aqui nesta sala do Museu Frei Germano de Chitterone, um dos primeiros frades que organizou a nossa história aqui na Bahia e Sergipe, nós temos algumas imagens, objetos sacros da nossa igreja dos períodos mais antigos e da época da fundação deste convento. Quem vier visitar o Convento da Piedade, Frei, o que ele vai encontrar de diferencial, essa história, né, da fé católica aqui em Salvador? Então, ele vai encontrar imagens, objetos e fatos que demonstram a nossa missão, a missão dos frades capuchinhos, aqui em terras baianas e também sergipanas, porque a nossa província abrange os estados de Bahia e Sergipe. Então, ótima oportunidade para os sergipanos também virem conhecer. Sim, claro, muitos frades capuchinhos saíram daqui e foram missionar no estado de Sergipe e também no interior de todo o estado da Bahia. Aqui era o centro das missões desses 2 estados. Então vamos continuar conhecendo o local. E aqui na sala do nosso museu nós encontramos uma pinacoteca contando a vida dos frades capuchinhos, os nossos santos, como também as principais devoções que eles trouxeram da Itália.
Nós temos também alguns objetos sacros utilizados nas celebrações litúrgicas, crucifixos, paramentos litúrgicos, tudo isso aqui em nosso acervo, além de todas as relíquias sagradas dos santos que nós temos aqui também expostas para a veneração daqueles que visitam o nosso convento. E uma das obras mais raras e valiosas que vocês têm aqui no convento, né, Frei Ícaro, é essa aqui. Conta um pouquinho. Esta imagem do Cristo atado à coluna é uma obra raríssima, encontrada em poucos conventos. Aqui nós temos Nosso Senhor, passos antes da sua paixão, atado à coluna sendo flagelado. E este quadro, pintado por um dos nossos confrades, também é uma obra muito rara que nós temos aqui em nosso acervo e muito valiosa. No pátio do convento existe também uma pequena exposição de artefatos que remontam à história dos capuchinhos. E aqui nessa parte do convento a gente tem a imaginária sacra de São Francisco e dos primeiros santos capuchinhos, né, Frei? Exatamente. Estes aqui representam os primeiros santos da nossa ordem após a Reforma Capuchinha. São Félix, São Fidélis, São Serafim e Santa Verônica foram os primeiros e principais santos da nossa ordem capuchinha. Seguindo, a gente tem outro espaço aqui. Aqui nós temos ainda malas originais dos primeiros missionários que vieram da Itália para o Brasil pela propaganda Fidei. E logo em seguida nós temos alguns resquícios da Guerra de Canudos, artilharias, munições dos frades capuchinhos que foram enviados para lá a fim de tratar de paz com aquele povo. E aqui eles trouxeram alguns registros daquela missão que fizeram entre o povo de Canudos. Seguindo aqui, nós temos alguns objetos que os frades trouxeram da missão com os indígenas. Então, os frades trabalharam em todas as margens do Rio São Francisco, aqui no interior do estado da Bahia, dando catequese, criando aldeias, levando estrutura física mais digna. Nesse último espaço é dedicado a um frei que teve, um papel muito importante na história de vocês. Exatamente. O Frei Germano de Chiterone, ele que dá nome ao nosso museu, ao nosso acervo, foi o primeiro frade capuchinho, ele era italiano, que começou a organizar sistematicamente a nossa história. Ele morreu em 2002 e seus restos mortais se encontram aqui no ossuário do nosso santuário. Neste passeio, você não pode deixar de visitar a Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana. Localizada em Nazaré, também no centro histórico da cidade, foi concebida por um mestre brasileiro, o pintor baiano Franco Velasco. Lá também estão os restos mortais de Maria Quitéria, heroína baiana da independência, e do padre Roma, que veio à Bahia como embaixador da Revolução Pernambucana de 1817. Foi também na Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana que Irmã Dulce recebeu o chamado para sua vocação. O templo foi concebido no estilo barroco, mas remodelado para o estilo neoclássico ainda no século XIX. E falando em Santa Dulce dos Pobres, você não pode deixar de conhecer também o Santuário e Memorial Irmã Dulce que apresentamos em nosso episódio sobre a Cidade Baixa. O complexo recebe diariamente milhares de pessoas e é uma exposição permanente sobre o seu legado de amor e caridade. Seguindo nosso roteiro de fé, fomos conhecer a história da primeira mulher a ser beatificada no Brasil. E eu estou aqui agora no Instituto Nossa Senhora da Salete, mais especificamente na Capela da Beata Lindalva. A gente vai conhecer um pouco dessa história com a irmã Ana. Irmã Ana, a Beata Lindalva, ela já passou pelo processo de beatificação, agora está esperando só o milagre para poder subir aos altares. Conta um pouquinho a história dessa beata que foi tão importante. A Beata Lindalva, uma jovem, que desejou, ansiou pela vida consagrada. E aí, na sua consagração de filha da Caridade São Vicente de Paulo, depois do seu noviciado, seu seminário, ela veio transferida para Salvador, para o Abrigo Dom Pedro II, e foi no Abrigo Dom Pedro II que ela se dedicou, doou sua vida em prol dos idosos. Uma obra social também municipal, e lá se acolhia esses idosos, e a Beata Lindalva cuidava da ala São Francisco, onde tinha a ala masculina. E só para finalizar, irmã Ana, Beata Lindalva ela não precisou do milagre no seu processo de beatificação. Então conta para quem está assistindo por quê.
Na nossa igreja, a igreja reconhece que uma pessoa que derrama o seu próprio sangue, né? Como nós temos muitos outros santos, até Santa Maria Gorete, que também passou pelo martírio, ela não precisa de um milagre, que o derramamento do seu próprio sangue já é um milagre para Deus. Então, Beata Lindalva derramou o seu próprio sangue, então ela, a partir do momento do martírio, ela já é beata. Agora, a Beata Lindalva, ela precisa de um milagre para ser canonizada, para ser santa. Ao sair do Instituto, seguimos em direção ao Mosteiro de São Bento para acompanhar uma maravilhosa missa em canto gregoriano. Visitar o Mosteiro e Basílica de São Bento no final da Avenida 7 é uma experiência única. A missa aqui no Mosteiro de São Bento em Salvador, ela tem o rito em canto gregoriano, ou seja, esse canto nasceu com o Papa São Gregório Magno, no século III da era cristã, e é a palavra de Deus cantada. São peças em latim, mas que na tradução são textos da Escritura que nós cantamos ao longo de toda a missa. Explica um pouquinho mais para a gente também com relação ao Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento aqui em Salvador é o primeiro mosteiro do Novo Mundo, ou seja, ele foi fundado em 1582 pelos monges que vieram de Portugal, fundando o primeiro mosteiro dentro do Novo Mundo, fora da Europa. E, Dom Anselmo, conta pra gente um pouquinho, né? Qual foi o papel desse Mosteiro de São Bento na invasão holandesa, na época da invasão holandesa? Então, no ano de 1624, os holandeses eles invadiram a cidade do Salvador e tomaram o Mosteiro de São Bento como quartel-general, pelo fato da localização dele, porque daqui eles podiam avistar se os portugueses estavam vindo para tomar Salvador de novo, para uma possível batalha, como ocorreu realmente a batalha aqui na frente do mosteiro entre portugueses, indígenas também, que ajudaram a tomar o mosteiro de volta, a tomar Salvador de volta, e os holandeses. Então, de ambos os lados tiveram mortos e alguns deles estão sepultados até hoje no claustro do mosteiro. E um dos pontos altos dessa visita, que atrai muitos baianos e turistas, com certeza será acompanhar de perto a missa em canto gregoriano. Um verdadeiro privilégio. A paz que o momento traz é inexplicável. Que o canto gregoriano tem esse nome devido ao Papa Gregório Magno. Então, ao longo dos séculos, se transformou, digamos, além da língua oficial, seu latim, né, para a igreja, o canto gregoriano seria, então, esta forma da igreja expressar o louvor a Deus. E dentro do louvor a Deus, a salmodia. Então, os mosteiros se tornaram, né, esse grande centro de cultura, arte, música. A música, então, ela tem um papel fundamental para louvarmos a Deus. Então, a nossa forma de louvar a Deus, por exemplo, como os salmos, quando um lado do coro canta, o outro repete. Para os antigos, né, que escreveram, os patriarcas, eles denotam que um coro lança flechas de amor para o outro coro, né? Então, dessa forma, a nossa voz se torna uníssono, elevando a Deus o melhor. E quem visita o local faz questão de explicar o quão incrível é a experiência. A igreja, ela não despreza aquilo que é antigo, ela atualiza. E atualizar não significa deixar ou desprezar. A beleza do canto gregoriano é aquilo que a própria estrutura da igreja nos propicia, né? Que é elevar a nossa oração aos céus, né? Pelo canto, pela beleza das palavras, dos significados, da importância do significado. E por isso o gregoriano, quando as pessoas às vezes não conhecem muito bem, mas quando você vai buscar os significados das palavras, os sentidos, aí se eleva a nossa alma aos céus, né? Eleva todo o nosso ser. A própria estrutura da igreja, os instrumentos, eles são propícios para elevar as nossas orações com o cântico a Deus, né? A subida, né? Esta exultação. Santo Agostinho vai falar que quem canta reza duas vezes, né? Então a música ela tem esse fator importante
Tá? E ele é sempre importante na história da humanidade, por que não aqui na igreja, que faz parte da estrutura da vida do ser humano, ter essa tradição do canto gregoriano, que é muito importante. Nós não podemos perder esta tradição. Por isso acho que é muito acertado ter a missa com cantos gregorianos, porque as novas gerações precisam também, né, valorizar aquilo que é fundamento, né, da vida. Né? Então acho que é propício, o Mosteiro está de parabéns. E esta edição do programa Turismo na Base da Amizade, conhecendo os conventos e mosteiros de Salvador, vai ficando por aqui. Mas eu volto no próximo sábado com muito mais novidades para você. Até lá!